Olá, que Deus ilumine, haja luz e paz na vida de todos. Nós chegamos um pouco mais cedo aqui no monte. Estávamos agora há pouco meditando no tempo que estava muito fechado. Sim. As nuvens estavam carregadas aqui. Verdade. Atrás da gente. O sol aparece, desaparece. E a vida é assim. Muitas vezes nós lidamos com situações e circunstâncias que surgem para tentar nos engolir, para tentar nos devorar, nos destruir. Mas quando nós mantemos a luz de Deus acesa dentro de nós, que é a fé, as coisas se modificam. Eu estava aqui agora meditando na palavra de Deus, aonde fala, levantou-se grande temporal de vento. Quando Jesus e os discípulos estavam numa embarcação, Jesus estava na parte da popa da embarcação. A popa é a parte traseira do barco, a proa, parte dianteira, a parte de trás que dá a direção e estabilidade para a embarcação. Então Jesus era a direção e dava a estabilidade para que aquela embarcação permanecesse firme em alto mar. E ele já havia determinado para os discípulos que eles chegariam em segurança do outro lado do mar. Porém, a Bíblia diz, levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia. Essa aqui é a voz da tormenta, é a voz do problema, porque o temporal representa as situações adversas, as circunstâncias que surgem quando nós estamos numa caminhada como esta de um novo ano. Sim. É natural que o temporal se levante, é natural que os problemas surjam. Então existem três vozes. A primeira voz é essa aqui, ó. É a voz do problema. É a voz, muitas vezes, que ela é muito audível aos ouvidos humanos, que muitas vezes tenta dizer para a pessoa desistir, desanimar, abrir mão do seu sonho, Tenta paralisar a pessoa, né? desistir dos seus projetos, tenta paralisá-la de alguma forma. Essa é a voz, muitas vezes, que vem para tentar levar a pessoa ao fracasso, para tentar levar a pessoa a desistir daquilo que ela a vida inteira acreditou. Porém, tem uma segunda voz, diz a Bíblia, e despertando-no, eles disseram, mestre, não se te dá, não se importa que pereçamos? O que não faltam são vozes assim. É a segunda voz, são as vozes dos que rodeiam, são as vozes dos que estão em torno, que muitas vezes essas vozes são vozes negativistas, vozes pessimistas, vozes de lamentação, vozes de retrocesso, pessoas que rodeiam as outras e que são muito suscetíveis a transmitirem a negatividade e o pessimismo. Mas a terceira voz é a voz de Deus. E despertando Jesus, diz a Bíblia, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. Essa leitura que nós fizemos está em Marcos 4, 39. Quando nós ouvimos a voz de Deus, por meio da sua palavra, nós fazemos o que Jesus fez. Nós não olhamos para as circunstâncias. Nós não nos detemos diante dos ventos, das tempestades, muito menos permitiremos que sejamos influenciados por aqueles que negativamente nos rodeiam. Por isso que quando a pessoa ela se posiciona na popa, na parte traseira da embarcação, que representa a vida, o mar representa o mundo em si, as ondas, as situações contrárias. Sim. Jesus está na poa, na proa, na frente, na dianteira, nos conduzindo, nos dando direção e estabilidade. Por isso, não permita que esse ano de 2025 você se depare com as dificuldades dos anos anteriores e se detenha. Sim. Não dê crédito àquelas vozes negativas, mas alimente a sua fé, que o passo adiante seja maior do que os passos anteriores. Porque aquilo que Deus planejou, preparou para você, minha amiga, meu amigo, vai acontecer. Mas é preciso que você seja forte, como foi Josué. Deus diz, seja forte e corajoso. Tu farás esse povo entrar na terra que sob o juramento prometi a Moisés. Então nós viemos aqui nessa parte alta do monte, nessa manhã,
para determinar, para ministrar a bênção sobre a vida de todos que recebe esta mensagem. Sobre essas três vozes que nós falamos. A primeira é a voz do problema. Sim. A segunda, a voz dos que rodeiam. A voz da negatividade e do pessimismo. Você sabe que quem anda com fraco é fraco. Quem se associa ao negativo é negativo. E a voz de Deus, que é a voz que nos levanta, é a voz que nos ergue, é a voz que nos impulsiona, é a voz que nos faz crer, confiar de que vai dar tudo certo. Luciano, é como ele falou com Josué. A mesma voz que falou com Josué, o mesmo Deus que falou com Josué. Seja forte, seja corajoso. Estamos iniciando um novo ano, uma nova jornada. E a confiança é tudo. Exatamente. Para que a pessoa seja bem-sucedida economicamente, familiarmente, em todas as áreas, em todos os segmentos da sua vida. Sim. A confiança é tudo. Aliás, eu tenho a certeza que assim como Jesus garantiu que ele e os discípulos atravessariam aquele mar e chegaria do outro lado da margem, sim, eu tenho certeza que você vai atravessar esse ano de 2025 e você vai chegar no próximo melhor do que foi o anterior. Com certeza. Coloque essa fé, essa confiança em Deus. Nós estamos, inclusive, essa semana, clamando a Deus pela diferença. Porque a Bíblia diz que janeiro é o primeiro e o principal dos meses. Que esse mês seja o mês da distinção, da diferença. Amém. Para que então os demais meses sejam abençoados, seja o acréscimo do que Deus irá fazer neste. Por isso que ele diz, outra vez haverá diferença. Essa diferença não tem que estar na teoria. Há pessoas que mostram a diferença no que confessa, no que fala, sim, no que ela lê na Bíblia. Verdade. Muitas vezes ela se deixa consolar, se conformar por previsões falsas e mentirosas e ilusórias. Porque tem pessoas que gostam de ouvir isso. Mas o que nos dá a certeza de que vamos enfrentar lutas, mas vamos vencer, é a palavra de Deus. É a confiança que depositamos nela. Por isso, nós vamos clamar e orar por todos que recebem esta oração. Senhor, aqui do monte, o Deus Altíssimo, venha se revelar, venha se manifestar, mesmo diante das tempestades e dos temporais, assim como o Senhor estava dentro daquela embarcação e o barco se viu suscetível às manifestações da natureza. Porém, o Senhor deu aos discípulos a garantia, a segurança, a certeza que chegariam do outro lado do barco. Mas as três vozes aqui representadas, primeiro, pela voz das situações. Segundo, a voz de Pedro, quando disse, não te importa que pereçamos, e o Senhor nos ensina a não acudirmos, a não darmos crédito a essas vozes que muitas vezes vêm de pessoas negativas. E a terceira e última é a voz da fé, na qual o Senhor disse para o vento, para a tempestade, aquieta-te e acalma. Quando o Senhor está na direção da nossa vida, o Senhor dá estabilidade, capacidade e condição para chegarmos do outro lado. E eu tenho uma certeza que nesse ano de 2025, o nosso barco está em alto mar. Mas nada vai deter, impedir que cheguemos do outro lado da margem. Nós oramos, ministramos a bênção na família, na saúde, na vida de todos que recebem esta oração, tomam posse dessa palavra e confirmam dizendo, amém, que assim seja. Deus abençoe a todos. Aqui vamos continuar no Monte em Oração, por todos, pela obra. E se você crê que a obra que Deus tem nos levantado, nos usado a fazer, é de Deus, você quer ver essa diferença, ajude a obra. Você pode ajudar com seus dízimos, suas ofertas. Nós sempre deixamos abaixo para que as pessoas tomem conhecimento e uma vez Deus tocando em você, você faça isso. Eu tenho certeza que 2025 nós estamos com o barco em alto mar, como diz a mensagem. Não se deixe ouvir pela voz dos problemas, pelas vozes negativas que te rodeiam e te cercam, e procure ouvir sempre a voz de Deus, que é aquele que vai te conduzir à vitória. Haja luz, Deus abençoe, fiquem com Deus e um ótimo dia.